amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ju Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Amores, o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por muitas pessoas lá no meu Instagram e também de algumas pessoas que têm curiosidade, próximos a mim, que querem saber como que eu hoje reajo a não poder ter mais filhos. Então eu vou contar um pouquinho, resumidamente, da minha história e vou finalizar dizendo como eu me sinto hoje, como eu lido com a situação e vocês vão entender um pouquinho. Se você gosta de vídeos assim, no qual eu conto um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem melhor, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui, chegou agora, já ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com as suas amigas, porque é muito importante nós mulheres trocarmos experiências, principalmente desse tipo no qual eu vou falar aqui nesse vídeo hoje, que é algo muito pessoal, meu, mas que muitas vezes pode servir de ajuda ou experiência para você que está me vendo. Também peço para que você coloque aqui nos comentários o que você acha do vídeo, se você já passou por uma situação parecida ou vive uma situação parecida, para que a gente possa trocar experiências e ficar cada dia mais próximo. Também vai lá no Instagram e me segue, Espaço Ju Ferrari. Eu sempre estou postando alguns stories e fotinhos lá para vocês estarem mais perto de mim. Nem tudo eu posto aqui no YouTube, porque muitas coisas aleatórias ou do dia a dia acabam indo para os stories do Instagram. Então, se você puder ir lá e fazer parte da minha família lá no Instagram, corre lá. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, meus amores, tudo começou quando eu tinha exatamente 16 anos. Por que 16 anos? Porque com 16 anos eu engravidei do meu primeiro filho. Eu engravidei com 16 e tive ele com 17. Sim, você deve estar aí falando, nossa, muito nova, Ju. Sim, muito nova. Eu comecei a namorar com meu atual esposo com 14 anos. E com 16 eu engravidei, com 17 eu tive o meu filho, que muitos de vocês já conhecem, que é o Richard. Hoje ele tem 19 anos. Então, o que acontece? Eu era muito nova, o meu corpo era muito miudinho, eu era muito magrinha, eu não tinha esse corpo, eu não era gordinha como agora, eu era muito magrinha, então eu ganhei muita barriga. E eu tinha o útero infantil, assim era o que os médicos sempre falaram, que o meu útero era infantil e ao contrário. Então veja só, eu tinha o útero infantil ao contrário e também tinha cisto nos ovários, mas mesmo assim, com a permissão do Senhor, eu engravidei do Richard. Tive o Richard, passei por algumas situações complicadas, tanto na gravidez quanto depois. E uma delas foi que aconteceu um erro médico, esqueceram a placenta dentro de mim. Eu quase morri. O Richard também nasceu com alguns probleminhas que fomos descobrir no decorrer de alguns dias. Se você quer um vídeo mais detalhadamente sobre essa história, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo exatamente contando como a gente percebeu, como tudo aconteceu, porque nesse aqui eu tô bem resumindo para chegar no foco do vídeo. Então, descobrimos que eu estava com a placenta, o Richard estava com alguns problemas de saúde, que por sinal eram vários, então ficamos internados por mais ou menos um mês. Eu tive alta primeiro, o Richard teve alta depois e fomos viver a nossa vida. Eu falando assim, parece que foi assim muito fácil e tal, mas foi uma situação bem complicada. É muito mais sério do que eu consigo demonstrar agora em vídeo. Tem muito mais detalhe essa história, mas para resumir foi basicamente isso. Saímos do hospital e fomos viver a nossa vida normal, mas não tão normal. O Richard foi crescendo e eu fui vivendo a minha vida como esposa, mãe, dona de casa, como muitas de vocês que estão me assistindo. Mas eu sentia muitas dores na minha barriga, eu sentia muito desconforto. Depois da gravidez eu fiquei assim muito debilitada por conta daqueles erros médicos que eu contei
lá atrás, eu passei por outras cirurgias, então acabou que eu ficando um pouco debilitada. Porém, eu ia nos médicos e nada descobriam. Você tá bem, não tem nada, você tá bem, não tem nada. Uma única vez que um médico imaginou que eu pudesse ter alguma coisa, ele viu algumas alterações no meu exame, fomos para uma mesa de cirurgia e fizemos uma videolaparoscopia. Só que quando ele começou a cirurgia para mexer no meu ovário esquerdo, que era o lado que mais doía, sempre foi o esquerdo, ele acabou não fazendo nada, porque ele, na hora da cirurgia, ele viu que o meu problema maior era na minha trompa esquerda. Ele falou, você tem um problema sério nos ovários, tem um ovário policístico, tem alguns cistos diferentes que ele acabou tirando para análise, mas também não tirou o cisto nessa cirurgia. O problema na trompa era que minha trompa era obstruída, o esperma ele não passava, então ele falou que eu não poderia ter filhos e que se por um acaso eu conseguisse engravidar, eu poderia gerar na trompa e acabar abortando a criança. Por isso essas dores frequentes. E fui passando ali, vivendo os meses, os anos e nada de resolver esse problema, até porque ele informou no dia da cirurgia, na consulta, que ele não retirou metade da minha trompa, que seria a trompa esquerda que estava com problema, porque naquela época não se fazia esse tipo de cirurgia no Brasil. Tinha que tirar a trompa inteira, mas como eu era jovem, eles não poderiam fazer essa retirada completa, a não ser que eu estivesse acordada e assinasse um termo. Mas como eu já estava sedada e ele descobriu isso na cirurgia, ele acabou não tirando e já me adiantou que era 99% de chance que eu não pudesse ter mais filhos, mas que se por um acaso eu engravidasse, correria alguns riscos. Ok, e fui vivendo a minha vida e aquela dor todos os dias. Gente, de verdade, sabe o que é todos os dias sentir dor? Você sentar na cadeira de uma forma um pouquinho mais brusca, sentir dor. Você levantar de uma forma um pouquinho mais brusca, sentir dor. Na época do meu período menstrual, como eu sentia dor? Eu sentia muita dor, muita dor. Eram dores assim insuportáveis. Eu lembro que quando eu tinha a cólica menstrual, eu tinha que deitar no chão, encostar o bumbum na parede e levantar as pernas para cima. Era terrível, era terrível. O meu esposo, ele ficava apavorado nessa época e eu comecei a ir em vários médicos, passei por vários médicos, fiz diversos exames e nada de descobrirem o que eu tinha. Então, aconteceu uma rebeldia da Juliana aqui. E essa rebeldia foi: eu não vou mais em médico nenhum. Simplesmente, eu falei pro meu esposo que eu não iria mais em médico, porque eu estava cansada de ir em diversos médicos. E você que é mulher e está assistindo esse vídeo sabe que é muito complicado a gente ficar mudando de ginecologista e nos expondo, não só fisicamente, se é que você me entende, mas até mesmo contar a nossa história para todos os médicos, porque como eu disse, a minha história não é tão simples quanto parece eu falando aqui no vídeo. Então eu tinha que contar todos os detalhes para todos os médicos que eu iria. Então eu resolvi não ir mais. E se passaram 10 anos sem ir fazer nenhum tipo de acompanhamento. Você que me conhece desde o Brasil, que é minha cliente, por exemplo, que está assistindo de lá do Brasil, sabe e acompanhou muitas vezes eu tenho dores trabalhando. Mas como eu não ia em médico, eu já estava acostumada a viver com esse tipo de dor. E eu vivia sentindo dor todos os dias, mas eram dores que se tornou suportável devido aos dias passando. Mas, no final de 2015, eu falei, a partir do ano que vem eu vou começar a me cuidar. Coloquei na minha cabeça que eu ia começar a me cuidar. Por quê? Porque eu tive exatamente 3 crises
de dores que eu nunca tinha sentido na minha vida inteira. A única vez que eu tinha sentido o que eu senti nessas 3 crises foi no momento do meu parto. Sim. E para ser mais sincera com vocês, essas crises que eu tive foi mais forte do que a dor que eu senti no parto. Eu senti muita dor no parto. Muita dor, porque foi um parto muito complicado. Mas as 3 crises que eu senti de dor foram muito mais complexas do que a dor que eu senti no parto. Eu vou dar uma pequena resumida no meu estado nessas crises. Eu vomitava. Eu já estava casada há 17 anos com meu esposo. Ele nunca tinha visto eu vomitar na vida, pois ele viu eu vomitar nessas crises. Quando eu sentia essas crises, eu arrancava toda a minha roupa, ficava nua, eu tirava a roupa de desespero. Eu ficava em pé, eu sentava, eu deitava, era uma dor tão forte no meu abdômen, na minha barriga e na parte esquerda do meu corpo, que parecia que tudo ia sair por baixo. Eu sentia uma pressão muito forte lá embaixo, um vazio no estômago, uma pressão que ia para baixo. Parecia que eu ia parir, mas parecia que eu ia parir um elefante, de tanta dor que eu sentia dentro de mim. E eu sentia uma dor que parecia que tinha uma mão grande lá dentro e apertava todos os meus órgãos. Era uma dor horrível. E eu tive 3 vezes essa crise. Foi aonde eu decidi, no final de 2015, eu falei, a partir do ano que vem, quando virar o ano, eu faço um convênio e eu vou me cuidar. Eu vou voltar a me cuidar. Só que nisso eu já tinha um convênio chamado, acho que é Convênio para Todos, Cartão de Todos, uma coisa assim que tinha na minha cidade que descontava na conta de luz. Se tem isso na sua cidade, coloca aqui nos comentários para eu saber. E eu comecei a passar com uma médica desse convênio. E eu contei para ela sobre essas crises, porque eu falei para ela que eu não estava aguentando mais. E nisso eu já tinha feito, inclusive, o convênio de saúde, aquele que você paga, que você tem direito à internação, que você tem direito a tudo. E tinha esse convênio que era mais barato, que eu tinha feito na época, foi pro Richard, porque ele precisava, porque ele tinha algumas crises de ouvido e tal, então ele precisava desse tipo de atendimento. E aí eu falei, eu vou nessa ginecologista, contei pra ela, ela fez assim, conta novamente. Gente, eu repeti tudo o que eu sentia pra ela, detalhe por detalhe. Ela falou assim, olha, pelo histórico que você tá me dizendo, de tudo que você sentiu e como você detalhou, eu imagino que seja uma coisa que eu não quero que seja, mas infelizmente eu imagino que seja já num grau avançado. Ela pediu um exame para mim. O exame era um ultrassom com Doppler, que é um ultrassom colorido, um ultrassom com mais detalhe. Eu fui fazer esse ultrassom, só que era em janeiro, era final de janeiro e o resultado do ultrassom saiu em fevereiro, época de carnaval, então ninguém trabalhou, passaram-se quase um mês. Eu retornei e mostrei esse exame para ela. Ela fez assim, olha, realmente era o que eu imaginava. Você tá com endometriose profunda e grave. Aí eu, o que é isso? Não sabia. E ela me explicou o grau da minha endometriose e como era a minha endometriose, porque tem vários tipos de endometriose. E ela disse o seguinte, olha, você está com uma endometriose profunda, que são, além de cistos endométricos, você está com coágulos de sangue espalhado na sua parede abdominal. Mas eu quero fazer um exame mais detalhado e atualizado, então você vai fazer agora. Eu fiz um novo exame no mesmo dia na clínica, que ela foi lá na sala do ultrassom e falou que queria que eu fizesse naquele dia, pois eu fiz aquele exame naquele dia. E de um mês pro outro já tinha aumentado muito. Ela falou, você tem que ir para uma mesa de cirurgia.
Eu falei, doutora, eu tenho um convênio assim, assado, expliquei da carência. Ela falou, não, você não pode esperar a carência, você precisa fazer, senão você vai entrar lá com emergência. Porque o que ela me explicou foi o seguinte, que essas 3 crises que eu estava sentindo, era o meu corpo querendo expelir os meus órgãos afetados. E quais eram os meus órgãos que estavam afetados com a endometriose? Era meus 2 ovários, os meus ovários, as minhas trompas, o meu útero e uma parte do meu intestino e toda a minha parede abdominal. Então, tudo que estava lesionado por essa endometriose estava querendo sair. É como se o meu corpo quisesse expelir um corpo estranho, que por sinal foi o que aconteceu lá atrás quando eu tive o Richard, que esqueceram a placenta em mim e eu tive hemorragias. Era mais ou menos o que estava acontecendo, só que dessa vez muito mais dor. E eu peguei e expliquei pra ela, falou, não, eu vou fazer uma carta para o convênio e eles vão ter que te operar. Ela fez a carta, eu fui, fiz todos os trâmites que precisavam e me operei. A parte da minha cirurgia também foi uma parte muito complicada, teve que trocar de médico. No final, até o médico que trocou, que foi o que realmente fez a minha cirurgia, deu um problema também, foi um estresse enorme. Também, se vocês querem saber como foi a questão, passo a passo da minha cirurgia, o pré, o pós, pode colocar aqui nos comentários que eu posso contar pra vocês como é. Porque para quem faz a cirurgia que eu fiz, no meu caso, eu tirei os ovários, as trompas, eu raspei todinho o meu útero, ele poderia ter tirado, mas não tirou, enfim, ficou aqui o útero sem serventia nenhuma, mas ele ficou. E não precisei usar a bolsa de colostomia, não precisou tirar uma parte, porque iria ser tirado 30 centímetros do meu intestino. Eu teria que usar a bolsa de colostomia, mas graças a Deus não precisou. O médico foi tão bom que ele conseguiu fazer uma limpeza assim extraordinária no meu intestino e eu não precisei da bolsa. E também na minha parede abdominal. Só que a parte mais complicada foi porque eu tive que tirar os 2 ovários, então eu não ovulo mais. Ou seja, eu entrei numa menopausa precoce com apenas 32 anos. Acho que foi 32 anos. Então, se você quer saber detalhes sobre isso, também coloca aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo falando sobre isso. A minha esperança era que pelo menos um ovário ficasse, porque eu sempre tive o desejo de ter mais um filho gerado por mim e uma filha adotiva. Isso não era desejo só meu, era desejo do Beto também. Então, quando eu fui para a mesa de cirurgia, eu sabia que tudo podia acontecer. E quando terminou a cirurgia, o médico explicou que não tinha condições, que ele teve que tirar os 2 ovários, as trompas e tal, então que eu não poderia ter mais filho. Foi um pouco chocante para mim. Chorei bastante, porque eu não esperava por isso. Quer dizer, eu esperava, mas eu ainda tinha uma esperança de que não ia acontecer isso, então foi meio que um choque, sabe? Aí eu chorei, fiquei triste e tal, mas aí eu aceitei aquela situação, até porque, eu não citei antes e vou citar agora, nós já tínhamos entrado na fila de adoção, porque nós tínhamos pensado o seguinte, se eu tô pensando, né, me programando em adotar uma criança e eu também preciso fazer essa cirurgia, e geralmente o tempo de adoção demora, vamos entrar no processo e seja da vontade de Deus. Então todo dia nós orávamos pela Rayara para vir no momento certo e eu pedia muito para Deus que pegasse para nós a notícia de que a Rayara estava ali disponível para nós quando eu tivesse totalmente curada, porque como eu falei, eu tinha muitas crises, né? Eu já estava com 3 crises, quase beirando a 4ª crise, então eu não queria cuidar de um bebê, até porque na adoção eu queria um recém-nascido. Nós entramos na fila de adoção e nisso ficamos aí 2 anos e meio esperando pelo processo, que eu vou fazer um outro vídeo falando como foi o processo de adoção. E nesses 2 anos e meio, nesse intervalo, eu pedia muito a Deus para que Ele me curasse, para que tudo acontecesse, sabe, naturalmente, e que quando realmente ela chegasse eu já tivesse 100%.
E foi realmente o que aconteceu. Eu me operei e passaram-se alguns meses depois da minha recuperação, eu recebi a notícia da Rayara. Então, gente, resumidamente aqui eu contei um pouco da minha história, eu contei um pouco do que eu passei. Como eu disse, se quer mais detalhe, tanto do que eu passei quando eu tive o Richard, se quer detalhe de como foi o processo de cirurgia, no caso da endometriose, como foi o processo de adoção da Rayara, coloca aqui nos comentários que com certeza eu faço um vídeo detalhado de cada assunto, porque juntar o vídeo fica um pouco longo. Mas o que eu quero nesse vídeo alertar você, mulher, é o que? Se você sente dores, se você sente desconforto na sua barriga, na sua parte pélvica, que é na parte de baixo da barriga, procura um ginecologista, não espera as coisas se agravarem, porque no meu caso foi um pouco de rebeldia, porque eu procurava o médico e de nada adiantava, mas o que acontece? Eu demorei muitos anos para voltar no médico, eu esperei aquilo se agravar para eu procurar o médico e não teve mais jeito. Então, como que hoje eu lido, né, que é o título do vídeo, como que eu lido com esse fato de não poder ter mais filhos? É fácil? Não. Não é fácil, porque hora e meia eu me pego pensando como seria eu grávida novamente. Porque devido a alguns problemas que eu tive na gravidez, problemas familiares que eu tive na gravidez do Richard, eu não tenho foto grávida, eu não fiz foto de acompanhamento, eu não fiz nada disso, tanto por problemas familiares quanto por problemas de saúde. Então, eu gostaria sim muito de viver esse momento, sabe, de gerar, de gravidez, gostaria muito. Então, isso é um pouco doloroso pra mim. Eu sinto um pouco, eu me sinto um pouco triste quanto a isso, mas eu também entendo que Deus, ele tem um propósito na minha vida e a minha vida tá nas mãos do Senhor e tudo acontece com a permissão dele e eu sou muito grata por isso. Mas eu dou um alerta para você. Se você sente desconforto, se você sente dor, se você sente algo na sua região pélvica estranho, que não é normal, procura um médico. Procura um médico que ele com certeza vai poder te ajudar. E se aquele não der resultado, vai em outro e vai em outro e vai em outro. Algum médico especialista vai poder te ajudar no seu caso. Não deixe as coisas se agravarem como eu fiz. Eu não aconselho. É a dica que eu dou pra você, mulher. Se você se ama, se cuida. Hoje eu me amo, mesmo com todos os meus problemas, as minhas dificuldades, porque infelizmente acaba que a gente sofrendo algumas coisas fisicamente e psicologicamente nessa cirurgia, depois dessa cirurgia, então é muito difícil, sabe? Então eu, como vivi na pele isso, eu alerto você para você se amar, para você se cuidar, para você procurar um especialista e tá sempre fazendo os seus acompanhamentos. Esse vídeo é isso, gente. O que eu queria era levar para vocês um pouco da minha experiência e alertar você que tá vendo esse vídeo para você se amar mais, se cuidar mais e não esperar que nada de grave aconteça para você correr, né? E eu hoje me sinto um pouco debilitada em algumas situações, em algumas coisas que eu vou fazer, mas eu me sinto muito bem aqui, psicologicamente, porque eu tenho um Deus que me capacita a estar sempre pensando além, querendo além, e eu sou muito, muito grata por ter tido a oportunidade de ter o meu filho e também sou muito grata por ser mãe de uma princesa que Deus me deu com apenas 10 dias. Isso mesmo, gente, 10 dias. Então é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, você que é novo por aqui. Vamos ajudar o nosso canal a crescer. Eu não vejo a hora do canal estar grande, mas grande não é por número. Grande é para que eu possa transmitir para o maior número de pessoas a vida que eu levo, mesmo com todas as dificuldades que eu tenho. Eu procuro levar a vida da melhor maneira possível e eu sou muito grata a Deus por isso. Obrigada por ter ficado até aqui.
Beijos, até o próximo vídeo. Bye!